Olá, meu amigo gestor, meu amigo empresário, seja muito bem-vindo ao canal da Terceirize. É muito bom ter você por aqui. Para quem não me conhece, sou André Viana, empresário no ramo de inventário de estoque há 17 anos e criei esse canal para ajudar empresários, empresas a controlar melhor seu estoque. Aqui nós vamos falar sobre dicas de controle de estoque, mais voltado para o varejo. No tema de hoje é sobre quando devo fazer o inventário de estoque da minha loja. Então, nós não vamos falar aqui de técnica de inventário, de organização, de software, de ferramenta, nada disso, ok? E para iniciarmos, primeiro, nós precisamos saber o que é inventário de estoque. Então, algumas pessoas falam inventário de estoque, balanço de estoque, né? Não sei se vocês lembram aí, o fechado para balanço. Então, muitas das vezes a gente chegava numa loja e tinha lá, fechado para balanço. É exatamente isso. O balanço de estoque, o inventário de estoque, ele é a mesma coisa, ok? Aqui, para a gente continuar com o nosso vídeo, nós usar o termo inventário de estoque. Então, qual o conceito de inventário de estoque? Durante todo esse tempo, nós desenvolvemos o nosso próprio conceito. Então, nós falamos que o inventário de estoque é uma maneira de medir o grau de eficiência das ações relacionadas ao controle de estoque. Mas nada mais é de que o levantamento físico de tudo que você tem em estoque, seja na loja ou seja no depósito, ok? E quais os tipos mais comuns de inventário de estoque? Existem alguns tipos de inventário de estoque, ok, pessoal? Mas vamos falar aqui do inventário geral e do inventário rotativo. O inventário rotativo, ele é realizado com grupos de produto. Então, você pode fazer a contagem de determinados grupos de produtos. E você pode definir por curvatura. Então, você vai pegar todos os seus produtos da curva A e fazer um inventário rotativo. Fazer um pouco hoje, um pouco amanhã, e assim até você finalizar esse inventário. Ou você vai pegar um grupo de produto determinado. Vou pegar aqui bebida, perfume, enfim. Então, o inventário rotativo ele consiste em fazer a contagem de pequenos grupos de produtos, né, de forma contínua. Eu não vou me alongar muito aqui nos tipos de inventário para o vídeo não ficar muito grande. E nós vamos falar também sobre, e também tem o segundo tipo bastante comum, que é o inventário geral de estoque. Então, o inventário geral consiste na contagem de todos os produtos do estoque em um determinado momento. Em geral, nós aconselhamos que essa loja ela esteja fechada, né? Naturalmente, durante a madrugada, por exemplo, você vai e faz a contagem geral do estoque. É um inventário que você, de imediato, você já vai ter ali o resultado, tudo que sobrou, tudo que faltou. Então, né, em termos do vídeo, vamos dizer assim, de hoje, nós vamos falar sobre o inventário geral de estoque. Ok, pessoal? Então, agora que você já sabe o que é um inventário de estoque, quais os dois tipos mais frequentes, vamos lá responder a pergunta. Quando devo fazer o inventário de estoque da minha loja? A gente sempre indica que seja feito na troca do gerente. É isso mesmo. Quando você faz a contratação de um gerente para assumir uma determinada loja, ou quando você faz a transferência de um gerente de uma loja para outra, o ideal é que você faça o levantamento do estoque. É comum também as pessoas perguntarem, mas André, eu só estou transferindo o gerente da minha loja 1 para a minha loja 2, seja uma loja, foi de centro, foi para shopping, não importa. Independente se o gerente que está indo para aquela loja lá, ele já é da casa ou está entrando agora na empresa, o ideal é você fazer o inventário de estoque. Eu considero um erro não ser feito esse inventário. Por quê? Porque você imagina, o gerente que está chegando ali, ele não sabe efetivamente como é que está o grau de acuracidade, né? Quanto que por cento daquele estoque está certo, está batendo. E aí você vai entregar o estoque na mão dele, no primeiro problema que der no estoque, se você for cobrar o gerente, muito provavelmente ele vai falar aquela famosa frase lá, quando eu cheguei, esse estoque já estava assim, isso é culpa do fulano, não é, né? Então ele não vai ter uma responsabilidade total sobre aquele estoque, porque sempre ele vai ter esses tipos de desculpa. Quando você faz um inventário, o ideal mesmo, o gerente vai assumir a loja, sei lá, daqui a uma semana. Marca
o inventário para a data anterior a que ele vai assumir a loja e que ele participe do inventário, veja como foi feito, tire as dúvidas, faça a recontagem daqueles produtos com maior valor agregado, aqueles produtos que PAR, né, produtos de alto risco, são mais visados, e ele ter a certeza do que ele está recebendo e do que você está entregando na mão do gerente. Porque o estoque, pessoal, no ramo de varejo, né, você que está me assistindo sabe muito bem disso, é onde está empregada a maior parte do capital. E a gente não pode administrar esse estoque na base da confiança. Pô, o fulano trabalha comigo há muito tempo, legal, tudo bem, não tem problema. Mas o ideal é que você administre conferindo, sabendo efetivamente o que está acontecendo, porque né, existem pessoas e pessoas. Então, você pega uma pessoa mal intencionada e verifica que a saúde do estoque ali tem muita coisa faltando, muita coisa sobrando, então acaba que você pode ter um problema grande com essa pessoa, né? Eu costumo dizer que a sobra, ela ainda é pior do que a falta, porque a falta, em algum momento, ela passou pelo teu sistema e registrou ali que passou aquele produto e agora aquele produto não existe, seja por qualquer motivo. A sobra é por algum motivo, aquele produto está sobrando, ou seja, se alguém simplesmente tirá-lo dali, daquele ambiente, ninguém vai sentir falta, porque ele já não existia mesmo dentro do sistema. Tá? Então, é um momento muito importante de fazer o inventário na troca do gerente da loja, ok? Também indicamos em fazer o inventário de estoque antes dos maiores períodos de venda, seja ele, por exemplo, Natal, né, as festas de finais de ano, seja ele Dia das Mães, aí depende muito do teu segmento. Se você puder colocar aqui na descrição qual seria esse período sazonal aí do teu segmento, bem interessante, mas depois eu vou dar uma lida para entender melhor. Mas vamos lá. Nós indicamos fazer inventário antes do período de venda mais forte, para que você tenha uma compra mais assertiva, você comprar efetivamente o que vende. Né? Então, nesse período, geralmente, em dezembro, corresponde aí a uma venda de 20%, de repente, da tua venda total do ano, e você não pode, uma venda aí de 20% mais ou menos da tua venda do ano, então você não pode correr o risco de não ter produto ou não ter produto suficiente para você conseguir vender mais. Agora, não é simplesmente pegar e fazer o inventário em novembro, ali final de novembro, não é isso, não é isso que eu estou falando. Você tem que fazer você tem que fazer o inventário com antecedência. No nosso caso aqui da nossa região, os produtos para vir lá do Sudeste, eles passam em média 45 dias, vem frete terrestre, porque o aéreo é bem caro, né? Então são 45 dias para chegar aqui. Na nossa realidade, nós teríamos que estar fazendo o inventário em mais ou menos final de setembro, início de outubro, para que a gente consiga fazer as compras, né, passar esse pedido para os fornecedores e esse produto está na nossa loja no início de dezembro, para que a gente não perca nenhum tipo de venda. Então, dentro da sua realidade, você vai estipular aí quanto tempo você vai fazer esse inventário com antecedência para lhe ajudar, lhe auxiliar na compra. O maior benefício disso é você comprar certo, é você comprar realmente o que vende em maior quantidade para você não perder venda. Ok? A outra data que nós indicamos de fazer o inventário é após esses períodos de venda. Pô, André, peraí, então eu vou fazer esse inventário antes de começar as vendas mais fortes, depois. Exatamente. Então, como eu falei, você não vai fazer o inventário no final de novembro, você vai fazer esse inventário lá no final de setembro, início de outubro, né? E em janeiro, por exemplo. Então, quando você fizer novamente esse inventário no início de janeiro, logo quando finalizar ali aquele processo de venda, passou o ano novo, você vai ter vários benefícios. Né? Entre eles, você vai conseguir saber exatamente o que você tem no estoque para melhorar a questão das promoções, do queima de mercadoria, da troca de enxoval. Então, você vai entender realmente o que vendeu, daquilo que você comprou lá, o que não vendeu, né? O que deu problema, o que foi furtado, o que sumiu. Mas você vai ter ali o seu estoque exatamente no sistema que está no FISO. Então, você vai conseguir melhorar a questão das tuas compras aí do primeiro trimestre, que é uma venda mais fraca, você vai colocar
né, se essa for sua estratégia, queimar, vender, fazer promoção de produtos realmente que ficaram, né, você vai trocar sua coleção, ou dependendo do segmento, e você vai conseguir efetivamente visualizar o que, que você tem para comprar e já vai ficar com o estoque correto ali, ok? Então, o ideal é fazer antes das datas de maior fluxo de venda e depois das datas de maior fluxo de venda, ok? Nós indicamos também que seja feito o inventário logo após um problema grande na sua loja, um sinistro, por exemplo. Nós temos clientes que aconteceu, infelizmente, de fazermos o inventário numa noite, né? Então a loja dele ficou toda redondinha e tal, do ramo de drogaria, e na noite seguinte aconteceu um sinistro, o carro entrou lá pela porta da frente e você imagina, né? Teve muito prejuízo ali na questão de gôndola, da parte que fica fora ali, que é mais perfumaria. E aí de imediato ele me ligou, André, aconteceu isso, e eu preciso fazer um inventário de imediato. E a gente conseguiu mobilizar na noite, né? Acho que foi 2 noites depois que tiraram aquilo ali e tal, e fizemos o inventário. Mas por quê? Qual a importância disso? Você imagina, se você tiver um seguro, você vai ter aquele dado, quanto efetivamente foi quebrado ali, quanto que foi avariado para o seguro cobrir. Se você não tem, você também vai ter aquele dado para cobrar da pessoa lá que causou o sinistro. Mas, na minha visão, o mais importante que isso, você vai repor as mercadorias que deram problema. Então, com isso, você vai atender seu cliente vai ficar satisfeito e você não vai perder venda, né? O cliente não pode ser penalizado por uma coisa que aconteceu. Então, você fazendo esse inventário de imediato, logo após acontecer um problema desse, por exemplo, você vai conseguir repor a mercadoria e ter o menor impacto possível na venda da sua loja. Teve um outro caso que aconteceu também. O cliente ligou e tinha uma loja de confecção e que simplesmente pararam o carro lá, entraram pela porta da frente e levaram uma grande quantidade de produto. E também fizemos o inventário e tudo mais lá, para arrumar o estoque, para continuar a reposição, continuar a venda, a vida que segue. Não tem como parar, né, porque teve um problema desse. O varejo é isso, ele é dinâmico, né? E aí não tem como você parar para, né, o que aconteceu comigo. Cara, é isso daí. Né? Vamos embora. Por que eu estou contando essas duas histórias aí aqui para vocês? Porque às vezes a gente pensa que as coisas só acontecem com a gente, poxa, essa situação só acontece comigo. Cara, o varejo ele é muito dinâmico, ele acontece muitas coisas, então não é só com você que acontece, né? Foi por isso que eu fiz questão de contar essa história aqui, ok? Então, uma outra situação que é muito importante, talvez, né, que nem as outras, porque não dá para dizer qual é a mais importante. Estou falando aqui situações que é o ideal você fazer um inventário. Então, na compra e venda de uma loja. Então, tanto para você que vai comprar essa loja, como para você que está vendendo a loja, é muito importante fazer um inventário de estoque, para você saber exatamente, né, o que você está vendendo, o que você está comprando, fazer aquele levantamento, sabe? Avaliar quanto o estoque está valendo, quanto não está. É muito importante. Então, é fundamental também fazer o inventário nessa data. Então, pessoal, quando eu devo fazer o inventário de estoque da minha loja? Nós falamos quando na troca do gerente, né, justamente para você ter mais confiança, para você ter como cobrar o gerente daquela loja lá sobre o estoque que você entregou para ele, e esse gerente ter confiança, esse gerente estar respaldado do que ele recebeu. Antes de um período de grande volume de venda, nós demos o exemplo aí das vendas de final de ano, então você tem que fazer esse inventário com antecedência para você melhorar sua compra e você vender mais. Depois das vendas de final de ano, por exemplo, do grande volume de vendas, justamente para você entender o que você tem no estoque, para a troca de enxoval, para você fazer suas promoções, queima, levantar um dinheiro e fazer novamente as compras aí para o próximo trimestre. Nós falamos sobre após sinistros, né? Infelizmente não estamos livres disso, então se Deus o livre aconteceu um sinistro na sua loja, seja o carro, como eu contei a história, aconteceu ou mesmo um furto, o ideal é você fazer de imediato esse inventário para você entender o que foi avariado, levado, furtado,
para você repor de imediato esse produto para você não perder venda. Então, o seu cliente não pode ser penalizado por isso. E por último, o que nós falamos foi na compra e na venda de uma empresa, de uma, de uma loja, para você saber exatamente o que você está comprando e exatamente o que você está vendendo. Então, nós passamos esses 5 momentos que é ideal, vamos dizer assim, que é indicado você sempre fazer o inventário de estoque. Então, pessoal, como eu falei anteriormente, o estoque da loja de varejo, ele é onde está concentrado a maior parte do capital. Então, existem alguns mitos aí que o estoque de loja de varejo não bate porque o varejo é assim mesmo, né? Mas não entre não entre nessa conversa fiada aí, porque nós temos que fazer o estoque da nossa loja bater. E qual é o melhor momento? Eu costumo dizer que o melhor momento era ontem, né? Era você já ter iniciado a sua loja já fazendo esse controle de estoque para que as pessoas já entrem na cultura, porque o controle de estoque, ele é uma cultura. É mais difícil você mudar a cultura de que você fazer o inventário. O inventário de estoque, né, você tendo um plano ali muito bem definido, uma data, os procedimentos, daqui nós vamos falar em outros vídeos, você vai conseguir fazer seu inventário de estoque. Agora, mudar a cultura organizacional da empresa, de, por exemplo, os produtos chegam, são colocados na prateleira e não é dada entrada na nota, então mudar essa cultura é bem mais complexo. Então você pode me dizer, André, mas a minha loja é uma loja pequena. Ótimo! É esse o momento de você começar a implantar essa cultura. Enquanto você tem pouco SKU, poucas variedades de produto, enquanto você está ali dentro, está olhando, está conseguindo ver você mesmo, ir lá e conferir se você quiser, e aí você vai implantando os processos e implantando essa cultura de inventário. Porque quando você crescer, você vai crescer, se você tiver uma cultura muito bem definida de controle de estoque, você já vai crescer com essa parte que é fundamental organizada, né? Então, isso vai te ajudar muito no processo de amadurecimento do teu estoque, de amadurecimento de você como gestor da parte de estoque, esse processo de contagem para você entender o que está acontecendo. Muitas das vezes, a gente tem uma compra muito boa, faz um excelente trabalho nas compras, a gente tem uma excelente equipe de vendedor, a gente tem uma margem lá boa e, no final das contas, não sobra, não tem para onde foi o dinheiro. E aí a gente criou uma frase que você pode estar com um sócio oculto, né? Então está levando ali a parte ali, está indo pelo ralo e você não percebe. Então como que você vai saber disso? Fazendo o controle, fazendo a gestão, fazendo o acompanhamento do seu estoque. E para finalizar o vídeo, eu vou deixar uma dica. Como que eu começo? A melhor forma de começar é de imediato. O melhor tempo assim começar é de imediato. E a melhor forma de começar é você fazendo e entendendo como está funcionando o teu estoque. Por exemplo, você tem os produtos lá de curva A, pega lá os produtos de curva A e faz uma contagem nele toda semana. André, mas eu não tenho ferramenta, faz manual, pega lá, joga numa planilha de Excel, vai lá e faz essa contagem. André, mas eu preciso tornar isso mais dinâmico. Tem empresas que fazem inventário, tem, por exemplo, a Terceirize, né? Mas se você quer começar, você é pequeno, você não sabe como fazer esse início, como se dá esse início, é assim, você vai, pega esses produtos, faz a contagem dele. Então, você sabe qual é o teu produto de curvar, aquele que realmente vende todo dia, que é o teu carro-chefe. Então, esses produtos é o que não podem faltar na tua loja. Aí você pega e faz um acompanhamento do estoque dele. E você vai entender o que está acontecendo com esse estoque. Ok, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, por favor, deixa aí o teu gostei. Se inscreve aí no canal. Toda semana vamos estar soltando vídeo novo. E se você tiver alguma sugestão de assunto, coloca aí, né, nos comentários também. Eu vou ter o prazer de ler e futuramente fazer um vídeo também sobre isso daí. Ok? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Eu fico por aqui.